Vilão? Eu? Gente, calma. Eu só queria almoçar. Mas parece que virar notícia no Jornal da Floresta é o meu destino. Oi, pessoal! Aqui quem fala é o famoso Lobo Mau. Mas podem me chamar de Lobinho. Sabe aquela história da Chapeuzinho Vermelho que todo mundo conhece? Pois é. Chegou a hora de vocês ouvirem o outro lado dessa história. Preparem-se para uma versão que vai virar esse conto de cabeça para baixo. Vamos começar pelo começo, né? Lá estava eu, tranquilo na minha floresta, quando de repente vejo uma coisinha vermelha andando sozinha no meio do mato. Gente, era a Chapeuzinho. Sem GPS, sem celular e ainda usando vermelho. Parecia um farol de trânsito ambulante. Como é que eu não ia notar? Foi assim que eu, de uma hora para outra, passei de bicho do mato para celebridade instantânea. Todo mundo me chama de malvado, mas ninguém nunca perguntou a minha versão da história. Pois é, chegou minha hora de contar tudo. Vocês não fazem ideia do que realmente aconteceu naquele dia? Sou eu, o Lobo Mau! Ou, pelo menos, é assim que me chamam. Dizem que eu queria devorar a Chapeuzinho. Gente, só estava com fome. Quem nunca teve vontade de dar um pulo na casa da vovó para um lanchinho, hein? Bolo, biscoito, café. Não tô inventando nada. Imagina só, eu lá, andando pela floresta com a barriga roncando, e de repente sinto aquele cheirinho de comida caseira. Quem resistiria? E essa história de eu vestir a roupa da vovó? Ok, admito. Era pra ser uma surpresa. Queria ver se a vovó combinava com meu estilo. Não queria assustar ninguém, só queria ver a reação dela. Tipo um teste de moda improvisado da floresta. Vocês não acham que eu ficaria um arraso de camisola e touca de dormir? Pois é, eu achei que sim. Agora, vamos falar da reação da Chapeuzinho. Sério, vocês viram como a menina grita? Ela entrou na floresta comendo bolo e achou que eu era um monstro. Se eu tivesse cara de coelhinho fofo, ninguém ia achar ruim. Mas né, nasceu pra ser o vilão, coitado. Imagina só, eu lá, todo arrumado, querendo fazer uma brincadeirinha. E a menina me olha como se eu fosse o bicho-papão em pessoa. Fala sério. E a vovó? Ah, a vovó. Sempre tão dramática. Fui só me deitar na cama dela e pronto. Virou história de terror. Sério, gente. Um cochilo normal e já virei lenda urbana. Tá certo que eu não pedi permissão, mas convenhamos, aquela cama parecia tão confortável. Depois de uma caminhada pela floresta, quem não ia querer tirar uma sonequinha? Vocês lembram do caçador? Esse aí então, entrou na história como se fosse o herói, mas só atrapalhou minha soneca. E ainda levou a fama de salvador. Quem salva quem nessa floresta, hein? O cara aparece do nada, armado até os dentes, e eu é que sou o vilão. Fala sério, se ele tivesse chegado mais cedo, a gente podia ter feito um churrasco e resolvido tudo numa boa. E aquele momento em que a Chapeuzinho saiu correndo com as mãos no rosto? Eu só queria conversar, mas tudo virou um drama cinematográfico. Cadê o salvador dos animais quando a gente precisa? A menina saiu correndo, como se tivesse visto um fantasma. Gente, eu só queria perguntar a receita do bolo da vovó. Ah, e aquela cesta de guloseimas? Eu até queria devolver, mas já tava no clima do brunch improvisado. E quem pode me julgar por aproveitar a vida, não é mesmo? Imagina só, uma cesta cheia de quitutes, ali, na minha frente. Eu ia fazer o quê? Ignorar? Nem pensar. Foi o melhor piquenique da minha vida, diga-se de passagem. Sabe o que mais me intriga? Como é que ninguém questionou o fato de uma menina andar sozinha pela floresta? E ainda por cima, carregando uma cesta cheia de comida? Isso sim é que é perigoso. Eu, no fundo, só estava tentando dar uma lição de segurança. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas a intenção era boa. E aquela história de que orelhas grandes você tem? Gente, eu sou um lobo? Claro que minhas orelhas são grandes. O que a Chapeuzinho esperava? Que eu tivesse orelhinhas de coelho? Fala sério. E os olhos grandes? Bom, isso é para enxergar melhor no escuro da floresta. Nada demais. Agora, vamos falar dos dentes. Que dentes grandes você tem?
Ora, e como é que eu ia mastigar aqueles deliciosos biscoitos da vovó sem uns dentões? Tudo tem uma explicação lógica, pessoal. Não é minha culpa se a natureza me fez assim. Sabe o que mais me deixa chateado? É que ninguém perguntou como eu me sentia depois de tudo isso. Imagina só, virei o vilão da história, fiquei com fama de mal e ainda por cima perdi a chance de fazer amizade com a Chapeuzinho e a vovó. Poxa, a gente podia ter formado um clube do chá da tarde? Seria tão legal. E aquela parte em que dizem que cortaram minha barriga e encheram de pedras? Gente, isso é crueldade. Eu sou vegetariano, tá? Só queria os bolinhos da cesta. Essa história de comer gente é pura invenção. Hein? Que horror! Mas sabe o que é pior? É que depois dessa história, ninguém mais quer ser meu amigo na floresta. Os coelhinhos fogem, os passarinhos voam para longe. Até os esquilos, que antes adoravam brincar comigo, agora ficam me olhando torto. Tudo por causa de um mal-entendido. E o final da história? Aquela parte em que todo mundo vive feliz para sempre? Pois é, menos eu, né? Fiquei com a fama de vilão, sem amigos, e ainda por cima com dor de barriga de tanto comer doce. Vida de lobo não é fácil, viu? Então é isso, pessoal. Todo mundo acha que sou o vilão eterno. Mas, no fundo, eu só queria um lanchinho, um cochilo confortável e umas risadas. Fiquei preso nesse rótulo de malvado só porque sou um lobo com gosto refinado. Quem diria que gostar de bolinhos e querer fazer novos amigos seria tão complicado? Mas não fiquem com pena de mim, não! Depois dessa história toda, resolvi mudar de vida. Agora sou influencer da floresta. Faço vídeos ensinando receitas vegetarianas, dou dicas de moda para bichos do mato e até comecei um podcast chamado Conversas na Toca. Quem sabe assim eu consigo limpar minha imagem, né? E aí, qual outro conto você quer ouvir na versão verdadeira? Comenta aí e vamos mostrar o outro lado da história. Quem sabe na próxima eu conto para vocês o que realmente aconteceu com os 3 porquinhos. Spoiler! Envolve uma festa surpresa que deu errado. Então é isso, galera da floresta e além. Não acreditem em tudo que ouvem por aí. Às vezes, o lobo mau é só um lobo incompreendido querendo fazer amizades. Lembrem-se, toda história tem 2 lados, mesmo que um deles tenha dentes grandes e orelhas pontudas. Fiquem de olho no meu canal, Contos Trocados para mais histórias. E não se esqueçam, se virem uma capa vermelha na floresta, me avisem. Prometo que dessa vez só vou